nós iremos cear nesta manhã. Nós não teremos Videira News. É isso, né, Nailton? Não tem Videira News. Mas eu quero dar um recado para os irmãos de como vai ser o nosso mês. Aleluia. Temos bastante eventos, né? Então, no dia 12 de março, nós teremos o culto com o pastor Anatólio, amém? Vai ser no domingo, vai ser um culto especial, né, onde o pastor Anatólio vai estar com a gente. Nós teremos um culto, então, poderoso, amém? Venha cheio de expectativa, né? Convide pessoas, amém? Você que vem de manhã, convide sua família, amigos, parentes, amém? Para esse culto, onde o homem de Deus vai estar aqui. Então, o pastor Anatólio é um homem cheio da presença de Deus, amém? Cheio da presença. Você sabe que tem vários pastores, têm várias qualidades diferentes um do outro. Não qualidades, mas unção, amém? Existem unções específicas para cada coisa. E assim, o pastor Anatólio tem uma unção da presença, sabe? Muita presença do Espírito na vida dele. Sem dúvida nenhuma, ele se dedica muito à oração, né, a esse ponto importante da presença. Outros são mais mestres, então tem mais palavra de Deus em si, um conteúdo, né? Outros são mais profetas, então são mais inspirativos e tal. Outros são mais pastores, então eles são muito amorosos no trato, no cuidado com as ovelhas. E tem uma unção e tem um ministério a respeito disso, né? E assim por diante, amém? Então convide pessoas, né? Vem para o culto, vai ser poderoso. No dia 13, na segunda-feira, nós teremos então uma reunião com toda a liderança da igreja. É provável que o pastor Anatólio vai estar conosco também, né? Mas não é uma informação segura, amém? Mas eu acho, é só um achismo. Talvez ele esteja com a gente. Reunião com toda a liderança no dia 13, segunda-feira. No dia 18, nós teremos uma capacitação para a Rede Kids, Radicais Kids, amém? Aleluia, capacitação, vai ser poderosa. E no dia 24, 25 e 26, nós teremos então um encontro com a rede de jovens, lá na nossa chácara. E no dia 31 de março para abril, né? Nós teremos encontro com Deus da rede de adultos. De 31 a 2 de abril, vai ser poderoso. E nós temos também a conferência para toda a igreja lá em Cuiabá. Conferência para jovens, para os kids, para os adultos. Então vai ser em Cuiabá do dia 20 a 22. Então toda a igreja está aí convocada para fazer parte dessa conferência, amém? Então já tem um link, o pastor mandou no grupo, os líderes estão com o link já da inscrição. Se eu não me engano, até o final desse mês é R$150, depois vai dobrar o valor. Então você que quer ir para a conferência, né, lá em Cuiabá, então vai ser a conferência dos radicais livres para os jovens, né? Conferência geral, né, como se fosse uma conferência, né, de liderança lá em Goiânia, vai ser em Cuiabá para toda a liderança dos adultos, membros, né, todos os irmãos. E também como que uma conferência para as mulheres regional, amém, dos kids. Então nós iremos todos para lá. Na inscrição está lá, os radicais livres vão estar no prédio do Pedra 90. Os kids vão estar no prédio tal, amém? E aí, então, o ministério que você faz parte, amém? Você faz inscrição e coloca certinho lá o nome. Ou pergunte para o seu líder, né, aonde vocês estarão, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um apelo agora também. Nós temos muitos pais aqui, né? E está falando agora e no culto à noite também. Eu gostaria, você que é pai, tem filhos adolescentes, amém? A partir ali dos 12 anos para cima, então eles já vão começar a caminhar comigo. Algumas irmãs dos kids seguram, né? Elas vão segurando até quase os 20 anos, não quer soltar e tal. Mas o processo normal é o quê? Chegou aos 12 ali, dependendo de um caso, até antes, dependendo de alguns casos, né, que é mais complicado. Mas chegou aos 12, então libera logo, fala,
Fala para uma irmã do Kid que está do seu lado e fala: libera logo, irmã, não segura. Entra no processo. Amém? Nós temos aqui discipuladora Aline, hoje dos Kids, né? Quando eu cheguei aqui, ela era dos jovens. Mas pastor, ele tem uma visão para a igreja, amém? Então eu via que, né, a Aline mais o Brendo, eles estavam numa correria violenta e tal, e havia outras necessidades também, né? Então eu cheguei nela e perguntei: filha, você não quer ir para os Kids? Você acha que não é o tempo? Como que está o seu coração a respeito disso, né? Eu tive que enviar, mas eu tive que enviar o melhor. Diga o melhor. Eu tive que enviar logo que eu cheguei, eu enviei o melhor. Na verdade, eu que fiquei no pé dela ainda, umas 2, 3 vezes, eu que conversei com ela, né? Falei: não, eu acho que tá no tempo, eu acho que é bom, né? Amém? As irmãs estão me entendendo? Eu abençoei vocês, dei o melhor para vocês. Amém? Glória a Deus. Então nós sempre também esperamos, né, uma resposta na mesma medida. Aleluia. Então o que eu quero dizer para os pais? Olha, nós não podemos garantir 100% nada, amém? Nem você não pode garantir 100% nada. Então é o seguinte: nós, nos Radicais Livres, nós temos uma liderança como uma liderança paternal. Só que numa liderança paternal existe uma mão, né? É uma mão de via dupla. Amém? Nós só podemos cuidar do seu adolescente se ele quiser realmente ser cuidado por nós, orientado por nós. Amém? Quiser seguir. E então nós estamos aqui para guardá-lo, para amá-lo, para direcioná-lo para o melhor de Deus. E às vezes, olha aqui para mim, não tenho medo de dizer isso, às vezes, muito melhor do que você. Muito melhor do que você. Né? Quantos pais lá em Cuiabá eu já tive que tratá-los porque eram pais desleixados que deixavam os seus filhos no mundo, né? Mas quando estava com a gente, eles eram guardados. E eu gosto muito dessa palavra, principalmente acompanhando os jovens, porque nós gostamos de guardar realmente, guardar. E o nosso Deus é alguém que nos guarda, Ele nos protege do mal. Nós é que queremos fazer aquilo que queremos, e então muitas vezes quebramos cabeça por muito tempo. Então você que é pai e tem aí um filho adolescente, libera ele para andar com a gente, mas para andar para valer. Pegue o número do líder, do discipulador, o meu número, esteja em contato com a gente. Amém? Vamos manter esse contato sempre. Tem evento, tem algo, tem culto, né? Tem célula, tem reuniões. Isso é muito importante. Não segure ele. Não prenda ele. Amém? Eu sei que às vezes você vai estar cansado, sobrecarregado com a rotina, com a semana, mas libera o seu adolescente, porque vai ser bênção para ele estar aqui buscando ao Senhor. Se ele estiver lá na sua casa, jogando videogame, olhando no celular, isso não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Ainda que você esteja lá, é mais importante ele estar aqui buscando ao Senhor do que fazendo outra coisa. Por isso libere, impulsione, instigue ele a vir, a receber do Senhor, amém? A se envolver. Ele estando aqui conosco, em algum momento ele pode ser marcado pelo Senhor, e então você vai ter, né, um grande homem e mulher de Deus lá na sua casa, que na verdade em muitos momentos vai puxar sua orelha e vai fazer você a caminhar ou a correr, né, nessa obra, amém? Por isso eu quero deixar esse recado com os irmãos: libere, traz, estimule ele vir, ajude, amém? Pague a passagem, traz de carro, ajude ele a trazer os amiguinhos também, porque fazendo isso, você e ele serão muito abençoados, amém? Eu já vi muitos pais perderem os seus filhos para o mundo, porque não deixavam vir para a igreja, porque não deixavam ir para os eventos, então perderam para as drogas, perderam para os relacionamentos, para o sexo, né? Perdeu para os amigos, que se envolvem com os amigos mundanos, que se envolvem com toda sorte de coisas que são ruins. Então não seja esse pai, amém? Seja aquele que sempre estimule o seu filho a receber de Deus, aleluia. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Se alguém puder trazer um pouco d'água para mim também, eu vou dizer amém aqui.
Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite, mas antes disso, feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, libere sobre nós a tua rica palavra nesta manhã. Nos abençoe, nos dê favor da parte do Senhor. Enche os nossos corações de alegria por nos alimentarmos de ti, pela tua vida, pela tua presença que jorra através da tua palavra, através de nós. Guarda a mente dos meus irmãos, ó Deus, e leva eles a receber aquilo que o Senhor tem para eles nessa manhã. Em nome de Jesus, diga amém. Então o tema da palavra é a loucura da graça e do amor de Deus. Muito obrigado. A loucura da graça e do amor de Deus. Sabe, nós precisamos, constantemente ruminar a respeito da graça e do amor do Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos ler um texto lá de Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Sobreveio a lei para que avultasse. Essa palavra avultasse fala também de abundância, Uma abundância. Então, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Então, os religiosos pensam que Deus deve gostar mais dos bonzinhos, mais daqueles que fazem as coisas certinhas, que compreendem, tudo que é bom de se fazer e que praticam ela. Na verdade, você sabe que Jesus, ele não veio à terra para os bons, ele não veio à terra para os certinhos, ele não veio à terra para aqueles que já sabem fazer tudo o que deve fazer. Mas Jesus, ele veio à terra para os enfermos, para os doentes, para os pecadores, para aqueles que têm uma necessidade. Pergunte aí para quem está do seu lado: você tem uma necessidade? Então Jesus, ele veio para você. Ele está aqui para você, Não foi para os santinhos. Por isso que muitos pensam, Então isso fala do quê? Da lei, o legalismo, os religiosos. E até no mundo nós temos os legalistas, os religiosos do mundo que não tem a Cristo ainda, e eles pensam dessa forma. Por isso que muitas vezes você vai levar alguma pessoa até o batismo, então você evangeliza, leva ela para o encontro, e ela está no encontro lá e tal, acha tudo aquilo maravilhoso, mas quando se fala a respeito de batizar, ela fala: opa, não estou pronto ainda, eu tenho muita coisa para organizar na minha vida. Na verdade, isso é um entendimento errado a respeito de Deus, porque eles pensam que Jesus veio para os bonzinhos, para os certinhos. Então, é importante entender que se há erros, há falhas em nossas vidas, como há na vida de todo homem. Então, nós temos uma solução para essas falhas, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? A graça do Senhor sobre nós, que veio para o quê? Para amar o pecador, mas não só amar, mas livrar o homem dos seus erros, livrar o homem dos seus pecados. Amém? Então a palavra abundar aqui, significa um termo que fala de abundância, de derramamento, é algo que derrama. Superabundou a graça. Então você pecou, estava cheio de pecado, mas a graça do Senhor, ela derramou sobre a sua vida de tal forma que superabundou, derramou, foi abundante para te alcançar, para te abençoar, para te perdoar. O Senhor é abundante em te perdoar. Amém? Abundante em te amar, em te socorrer. Agora, o que é graça, Então, o Philip Yancey, ele diz que graça significa que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não há nenhum erro que eu possa cometer que venha levar a Deus me amar menos.
Deus nos ama na mesma medida, amém? Diante de sermos salvos por Ele, e agora que somos salvos, nos tornamos filhos. Deus nos ama na mesma medida. Os seus pecados, eles não te separam de Deus, não te afastam de Deus. Muito obrigado. Aí, isso aqui é abundância, um copo cheio, uma garrafa, abundância, né? É a graça do Senhor, é abundante. Amém? Então não tem nada que você possa fazer para que Deus vai te amar menos ou mais. Ele te ama na mesma medida. Fala para o seu irmão, você é sempre amado. Você é sempre amado, né? Então é algo que eu vejo que Deus ama o ímpio. Deus, Ele ama o pecador. Amém? Ele ama o pecador na mesma medida que nos ama. Mesmo que ele ainda não aceitou, não reconhece ao Senhor, Ele ama esse tal e deseja salvá-lo, e deseja livrá-lo, né, das suas maldições, né, da sua condenação. O Senhor, Ele quer fazer o bem para os homens, né? Então o Senhor, Ele veio para salvar os homens dos seus pecados, manifestando a sua graça abundante. Todo homem faz bem em querer agradar a Deus, amém? Eu acredito que todo aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele vai querer agradar a Deus, porque é automático. Você recebeu o próprio Deus dentro de si, agora o natural é você querer responder, né? Você se sente tão abençoado que você quer fazer algo em troca, mas não é por causa, né, do seu querer agradar a Deus ou estar agradando a Deus que você vai comprar o amor de Deus, que você vai comprar a bondade de Deus em sua vida, que você vai comprar as bênçãos do Senhor. Você já é abençoado sem fazer nada. Repita assim comigo: Deus sempre faz primeiro. Então Deus, Ele pega e abençoou Abraão e diz: Abraão, te abençoei, agora seja uma bênção. Amém? Você já é abençoado, e agora então você vai andar e vai abençoar outras pessoas, porque você recebeu a bênção, porque você recebeu a graça, então agora você vai ser gracioso. Amém? Mas quantos aqui já viram irmãos com atitudes que não são graciosas? Erga sua mão bem alto, bem alto. Se você já viu algum irmão com alguma atitude que não é graciosa. Mas você se você está vendo, seja gracioso com ele, amém? Eu acredito que todo crente, vira e mexe, ele tem um probleminha com a intimidade com Deus. E quando nós temos um problema de sermos íntimos com Deus, deixamos de lado a intimidade, naturalmente nós vamos nos tornar mais carnais. Diga carnais. O carnal é aquele que anda pela mente, pela vontade, pelas emoções. Esse é o carnal. Não é aquele que vive no pecado. Então ele só dá respostas na alma, própria da carne. Você entende? E então na carne ninguém é gracioso. Repita assim comigo: na carne ninguém é gracioso. Na carne todos nós queremos aplicar justiça. Mas à medida que você se relaciona com o Senhor, você vai sendo cheio da graça dele, então os seus olhos vai sendo contaminado com graça, vai sendo abençoado com graça, e então você consegue ter olhos de misericórdia, né? Aí você olha para o irmão, né, ainda que ele esteja de uma forma errada, você ora por ele, amém? Você chega para conversar e instruí-lo, e abençoar, começa a falar: querido, não é assim, Deus tem o melhor. Deus tem algo para você, amém? Deus tem bênçãos para a sua vida. Não importa, não precisa você andar dessa forma. Glória a Deus. Todos que andam na carne por um tempo, eles não serão graciosos. Então, quando você vê algum irmão que não está sendo gracioso, ore para que ele seja mais íntimo de Deus, amém? E então o negócio vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido. Então não há o que nós possamos fazer para o quê? Comprar o amor de Deus ou as bênçãos do Senhor. Porque, na verdade, a graça é, né,
por meio da teologia, a graça é favor imerecido. É algo que nós não merecemos de fato, mas recebemos. Amém? Podemos receber. Você pode ter uma semana, né, cheia do favor de Deus. Essa semana agora pode ser cheia do favor de Deus ou não. Basta você entender, né, que aquilo que você precisa da parte de Deus, você não merece. Mas todas as vezes que eu e você andarmos pelo merecimento, nós não recebemos graça. Olha só, é filho, é amado, mas porque está andando pelo caminho da justiça própria, não recebe graça. Pastor, quando que eu percebo que eu não estou andando debaixo da graça e do favor de Deus? Primeiro ponto, eu já falei, a carne, andando na carne. A carne sempre vai levar você a andar na justiça própria. Sempre quando você tem a postura de que eu mereço, tem que fazer dessa forma porque eu mereço, tem que me tratar dessa forma porque eu mereço, tem que me dar isso porque eu mereço, eu tenho que receber a promoção lá no meu trabalho porque eu mereço, eu tenho trabalhado muito, uau, né? Quantos de nós queremos um aumento porque nós ralamos muito, pelo merecimento? É verdade, o salário, ele é pago segundo o seu trabalho, mas tem algo que Deus quer te dar lá no seu trabalho, que é além do seu merecimento, além daquilo que os seus braços podem produzir. Amém? Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Isso é o favor imerecido de Deus. Amém? Quantos aqui merecem a unção do Senhor? Erga a sua mão. Você merece a unção de Deus? Não, você não merece. É bom demais para nós. É uma dádiva. Olha só, para você entender. Quantos aqui são perfeitos e nunca erraram na vida? E nunca irão errar? É sobre isso. Porque não somos perfeitos. Porque em algum momento iremos errar, não merecemos. Amém? Não merecemos por causa disso. É por isso que é favor imerecido. Favor imerecido. Bondade, graça, independente das suas falhas, independente, né, das suas explosões. Amém? Independente das suas críticas muitas vezes, independente de algum posicionamento errado em algum momento, né? Por isso que é favor imerecido. Não merecemos, mas recebemos. Você sabe, você já ouviu, mas aqueles que estavam vivendo no tempo de Jesus e que se consideravam muito bons, e para muitos homens eles eram bons, né? Sábios, muito inteligentes, muito bonzinhos, eles não receberam nada de Deus. Os escribas e os fariseus, eles receberam só exortação de Deus, porque eles tinham uma capa de bom, de merecedores, mas por dentro eram cheios de justiça própria, de arrogância, de soberba, e não podiam receber de Deus, não podiam. Mas quem que Deus abençoou? Pergunta para o seu irmão, quem que Deus abençoou? Quem que Deus abençoou de fato? Foi os pecadores. Os pecadores que ousaram acreditar nos milagres que Deus estava operando. Os pecadores. Olha só, tome muito cuidado quando você tem se posicionado da seguinte forma, criticando muito os seus líderes, criticando muito os seus pais, criticando muito a sua parentela, sempre aponta o dedo e fala, e diz, é isso, é aquilo outro, criticando muito outros pastores, porque você não critica nenhum pastor dessa igreja, né? Às vezes um ou outro pode criticar de fora, mas daqui não. Os irmãos daqui só amam, né? É uma graça superabundante de amor, só destilar de amor. Cuidado quando você está com esse estado, esse posicionamento, porque, irmão, é fato que você está andando na justiça própria.
Se você parar na luz da palavra, você vai perceber que em algum momento você decaiu da graça e agora está criticando demais, está vendo erro demais. Isso vale para todos, diga todos. Isso vale para todos, para mim, para você, né? Não tem jeito. Uma vez que nós nos colocamos nessa posição de justo demais, nós começamos a criticar tudo. Nada estar bom, nós sempre iremos fazer melhor do que os outros estão fazendo. Nós sempre teremos uma ideia superior àquela que outros estão, né, liberando. E então isso nos mostra que estamos na justiça própria. Eu percebo dessa forma. Falo, olha, estou criticando demais, olha, estou dessa forma, né? Então eu preciso voltar para debaixo da graça e do favor do Senhor. Outra coisa que você pode ver quando você, né, está andando muito nesse caminho do merecimento, é que parece que a torneira da bênção fecha. Ela fechou. Você não está percebendo mais aquele fluir, aquele rio. Você não está percebendo mais as bênçãos alcançando você. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Quando as bênçãos param de te alcançar, é um sinal da justiça própria. Porque olha aqui para mim, o normal daquilo que é de Deus para nós, é as bênçãos estarem constantemente nos alcançando. Esse é o normal, amém? Daqueles que andam debaixo da graça e do favor de Deus. Quando isso parece que está parando, falou, opa, eu acende o meu sinal de alerta. Falei, tem alguma coisa errada aí. Parou, o negócio parece que estancou, né? Então eu preciso entender. Eu preciso entender, perceber, né? E mudar não, mas me posicionar novamente debaixo da graça do Senhor. Tem alguém em alguma posição, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, alguma posição de influência, aqui na igreja, né? Mas sempre há um apontar de dedos, não faça isso. Porque talvez você vai ser o próximo a estar em uma posição de destaque. Amém? Mas isso acontece muito. É um fator de que, né, eu estou andando pela justiça própria. Então isso fala do quê? Deus, ele abençoou o leproso, né? E pela lei, os homens não poderiam tocar em leprosos. Uma vez que tocassem em leprosos, eles se tornariam leprosos também. Eles estariam indo contra a lei, né? Havia um julgamento a respeito disso. Mas Jesus, ele pega e cura o leproso, tocando nele, quebrando. É a graça quebrando, né, uma lei natural, uma lei da religiosidade. O Senhor vai então e abençoa quem? Abençoa a prostituta, que aos olhos da sociedade era a pior pessoa, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa que às vezes destrói lares, corrompe homens. Isso fala muito em Provérbios, né? Mas Deus vai lá e não condena essa mulher, não condena. Uma vez que os bonzinhos, os certinhos, estavam condenando, apontando, Jesus vai e quebra a regra e não condena aquela mulher, e abençoa ela, justifica ela. Jesus, ele vai comer na casa de banqueiros, na casa de ímpios, e é chamado amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Então os bonzinhos, né, o pessoal ali que se intitulava fazer todas as coisas certinhas, eles ficavam pasmados com aquela situação de Jesus pegar e ir à casa dos pecadores, se assentar e comer, porque para os judeus é muito séria essa questão de alguém chegar na casa deles e comer na mesa deles. Fala do quê? De um relacionamento, né? De uma afinidade. Mas Jesus comeu na casa dessas pessoas e sempre ele levava o quê? A bênção, a salvação, a transformação. Amém? Alguns usam, né, esse ponto para ir em lugares e acabarem caindo, se corrompendo. Mas Jesus, aonde ele entrou, ele sempre levou vida, esperança e transformação e nunca foi contaminado por esses lugares e pessoas, amém? Então isso
Isso demonstra que o quê? A graça, ela é um favor imerecido, é porque não merecemos e recebemos. Ouse crer que é independente de você, que não tem nada a ver com você, que Deus, Ele quer te abençoar, porque Ele te ama simplesmente. Vamos ler Jeremias, capítulo 31, verso 3. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha o que diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aleluia. Vamos ler todos juntos no 3, amém? Bem forte. 1, 2, 3. De longe se Aleluia, diga para o seu irmão, você é muito abençoado. O Senhor te atraiu, amém? O Senhor te atraiu, Ele foi até você. Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela altera a matemática, né? Deus altera a matemática natural, a graça do Senhor altera. Então, pela lógica, onde há muito erro, mais injustiça, mais crime, precisa haver mais polícia, mais punição, mais castigo. Mas diante de Deus, onde houve muitos erros, agora a graça, ela vai superar e vai haver o quê? Bondade do Senhor. Bondade. Se você tem errado em alguma área da sua vida, eu quero dizer algo para você: a bondade de Deus vai ser abundante nessa área. O que você precisa é do Senhor, realmente, amém? E Ele moverá de uma forma extraordinária. João capítulo 1, verso 17. João 1, 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, a verdade e a graça se manifestaram através de Jesus em nossas vidas. E quem foi Jesus? E o que Ele fez por nós? Foi aquele que morreu nos nossos lugares, pelas nossas dívidas e culpa, pelas nossas falhas, se entregou, para que nós venhamos ser justificados por Ele. Antes não tinha como, porque andávamos pela lei, pela justiça do nosso braço, mas agora que recebemos a justiça que vem de Cristo, então somos feitos filhos de Deus, amados, abençoados, justificados de todos os erros e falhas. Amém? Não há mais dívida sobre você, não há mais culpa sobre você, não há mais condenação sobre você. Tem um filme antigo, né? O título desse filme é O Último Imperador. E existe uma cena muito interessante nesse filme, né? E os imperadores chineses, eles eram tidos como deuses, né? Antigamente. E então não podia triscar nesses meninos. E os imperadores, eles eram meninos, mas já era imperador, né? O sucessor ali dos seus pais. E então, quando eles erravam, faziam coisas erradas, uma criança que era do meio dele ali, que estava junto, vivendo junto com a criança, brincando junto com ela, essa criança apanhava no lugar do imperador. Então, o imperador fazia coisas erradas, derrubou, um jarro de cristal. E aí, então, os criados iam lá, pegavam uma dos filhos deles, traziam na frente do imperador e batiam na criança. Quem que era esse menino que apanhava para nós hoje? O Senhor Jesus. Ele apanhou no nosso lugar, amém? Ele levou as chibatadas no nosso lugar, sofreu no nosso lugar. Ele é aquele, a graça, e o Senhor é aquele que deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. No mundo dos negócios, isso é uma loucura, uma doideira, Você deixar 99 e ir atrás de uma, não tem lógica. Perde uma e fica com as 99.
Mas esse é o coração gracioso do Pai, de se preocupar com aquele que se perdeu. Ainda que alguém se perca, o coração dele é de ir atrás, porque há mais alegria, né, em um ímpio que recebe o Senhor, ou um filho que estava longe e voltou para casa, do que 99 justos. Já foram justificados, né, estão na casa. Então mais valor ao coração do Pai há sobre aquele que há de ser salvo, de ser inserido novamente. Amém? Então muitos homens se consideram homens que têm grandes falhas e erros. Muitos, olha aqui para mim, muitos em nosso meio, né? E aí eu falo da igreja no geral, eles não se posicionam para liderarem, né? Porque eles se veem como homens indignos, homens que falham. Não posso estar aí, porque eu tenho falhas, porque eu erro. Mas ele está aqui, está inserido na célula, está nos cultos, está andando conosco, mas nele mesmo ele não tem coragem e ousadia, porque ele olha para as suas falhas, porque ele olha para os seus pecados. Por isso que ele decide não se achegar mais ao Senhor, por isso que ele decide não se posicionar. É a cervejinha, eu ainda tomo aquela cervejinha, pastor. De vez em quando eu ainda dou uma pitada no cigarro, e isso e aquilo, né? E alguns são outras coisas e tal. Mas eu quero dizer algo para você: é o Senhor que te justifica. E quanto mais você deixar a graça do Senhor te tocar, mais você andará como o Senhor quer que você ande. Mais você andará na luz da palavra, mais você viverá aquilo que Deus tem para você. Então não é cigarro, não é bebida, não é nada que te separa daquilo que Deus tem para a sua vida, do amor e dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque nós só podemos cumprir algo da parte de Deus por conta do seu chamado. Diga, é Ele quem chama, e Ele que opera o chamado em nós. Amém? Ele que opera o chamado, Ele que faz, né? E à medida que somos tocados pela sua abundante graça, né, mentiras vão caindo por terra, amarras vão caindo por terra, vão se desfazendo, né? Teorias, enganos vão perdendo as suas forças. Então a graça de Deus foge completamente da nossa visão comercial. E às vezes R$1 pode levar a ser 1 milhão. Os irmãos do louvor podem subir. R$1 pode ser 1 milhão. Quantos aqui lembram da história da viúva pobre que ofertou no gasofilácio? Então Jesus estava em uma reunião e ali teve uma palavra de dízimos e ofertas, e Jesus ficou bem na beirada do gasofilácio, né? E aí as pessoas estavam trazendo dízimos e ofertas, e Jesus olhando, analisando. Olha só, naquele tempo Jesus analisava as ofertas. Sem dúvida nenhuma, Ele analisa hoje também, amém? E então Ele estava vendo, mas não para julgar, amém? Não para condenar alguém por conta da sua oferta, mas Ele estava ali, Ele iria aplicar sua matemática. Ele iria aplicar ali um princípio novo de valor a respeito de dízimos e ofertas. Então o texto diz que ali havia pessoas ricas, e elas ofertaram das suas riquezas. Diga riquezas. Ofertaram das suas riquezas, mas veio uma viúva pobre e que deu tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha. Então Jesus pega e fala: olha, muitos homens deram das suas riquezas, grandes ofertas, mas a maior, diga maior. A maior foi essa dessa viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Sem dúvida, se a oferta dela foi maior, a fé dela foi maior também, amém? Alguém só pode dar uma oferta alta aos olhos de Deus porque a fé dela é grande. Ela deu tudo, né? Alguns deram o que estava sobrando porque tinha muito. Então qual que é o valor? Né? Por isso que R$1 pode ser 1 milhão, dependendo do que? É o seu tudo? É o seu melhor de fato? Mas isso quem avalia não é homens, isso quem avalia é o próprio Senhor, amém? Homens não julgam isso, quem julga é Deus.
E aquela mulher foi julgada como a mulher que deu a maior oferta por ter entregado tudo. Isso é graça, amém? É graça, alguém que entendeu a graça do Senhor. Como eu não vou dar tudo para alguém que me deu tudo? E me dá diariamente, constantemente, me dá. Por isso então eu dou. Sem dúvida nenhuma, essa oferta representa a entrega de uma vida. Uma vida. Minha vida está em tuas mãos, Senhor. Não há reservas na minha vida a respeito do Senhor. Eu entrego tudo aos teus pés. Amém? Então essa é a graça abundante do Senhor, que transforma. Então a graça de Deus nos ensina que nada que diz respeito a nós é tão grande que Deus não possa fazer, mas também nada é tão pequeno que não importa para Ele. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Deus se importa com a roupa que você está vestindo, se ela te agrada, com o calçado, né? Com o chocolatezinho que você gosta depois do almoço. Deus se importa. Deus, Ele se importa com tudo, com cada detalhe, com as coisas extraordinárias, grandes, mas com as coisas pequenas também. Deus, Ele é um Deus que quer te surpreender sempre. Sabe, todas as vezes quando eu oro, Deus me surpreende, eu sou surpreendido realmente. Às vezes eu não lembro de fazer essa oração, mas todas as vezes que eu lembro de fazer essa oração, Deus, Ele vem e me surpreende. Essa Holy Fest para nós foi a maior Holy Fest que tivemos aqui em Rondonópolis. Foi uma bênção, né? E ano após ano nós temos galgado, né, lugares maiores, temos feito coisas maiores, né, melhores, e o Senhor tem nos abençoado. E eu pedi, Senhor, me surpreende, porque eu vou confessar para os irmãos, não tinha expectativa nenhuma assim. Eu fico muito entristecido comigo quando eu não estou percebendo nada. Eu falo, meu Deus, eu não estou percebendo nada. Na semana duas semanas antes da Holy Fest, o Senhor começou a falar comigo, encheu o meu coração, eu comecei a criar fé. Então vai ser poderoso, então vai ser uma bênção. E foi, né? E foi leve, suave, agradável, bom, sabe? Estávamos lá curtindo, vendo os irmãos recebendo de Deus, brincando, né? E foi poderoso, porque Deus é um Deus que surpreende, amém? Quantos aqui querem ser surpreendidos por Deus? Olha aqui, mas esse surpreender não tem a ver com você, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com a bondade dEle, tem a ver com o amor dEle. Então, quando você for orar para Deus te surpreender, você tem que estar fundamentado, baseado no quê? No amor e na bondade que é dEle para com você, não aquilo que vem de você para com Ele, não naquilo que você está fazendo. Ó Senhor, me surpreende, porque eu estou ralando muito, eu estou trabalhando aqui para fazer essa Holy Fest. Me surpreende com esses meninos que eu estou criando, porque eu tenho investido minha grana nesse guri. Faz eles darem resposta certa a Deus. Não, meu irmão. Não é naquilo que você está dando para os seus filhos, mas é na bondade e amor de Deus. Deus vai guiar eles, Deus vai encher o coração deles de vida, de amor. Deus vai dar sabedoria a eles, Deus vai livrá-los do mal, não por conta de você, porque aos olhos de Deus você é pai mau. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. Então o jovem rico chegou diante de Jesus e falou, ó bom mestre. Aí Jesus deu uma lapada nele e falou, quem é que é bom? Só há um que é bom, e ele é o Pai. Então para com essa conversa, amém? Você não pode fazer algo, pedir algo fundamentado na sua bondade, naquilo que você está fazendo de certinho, ainda que você seja tão certinho, mas não fundamenta nisso, fundamenta na palavra, no amor, na bondade do Senhor. Aqueles que pedem algo para Deus fundamentados em si mesmos são religiosos, se acham muito, são arrogantes e soberbos, não alcançarão algo bom da parte de Deus por conta disso. Mas Deus, Ele é aquele que Ele quer te abençoar. Quantos aqui lembram da história de Oséias? Alguém lembra? Oséias, o profeta de Deus, ousado. Quantos aqui são profetas de Deus? Erga a sua mão. Aleluia. Alguns jovens levantaram a mão. Você sabia que então Deus direcionou Oséias a casar com uma mulher?
Deus falou para Oséias: Oséias, eu quero que você case com Gomer. Muitos de hoje dizem que Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não direciona com quem você vai casar. Bom, não sei. Há um momento na Bíblia que diz que Deus falou para o profeta casar com uma mulher específica. Diga propósito. Quando Deus tem um propósito para algumas pessoas, Ele direciona até nesses detalhes. Se você tem um grande chamado da parte de Deus, fique muito atento naquilo que Deus fala para você, porque o que Deus fala para você é muito importante a respeito do chamado, do seu propósito. Amém? Então Deus, ele pega e chama Oséias e fala: casa com Gomer. E depois então deles terem 3 filhos, essa mulher pega e abandona ele. Mas para trair ele? Não, para se tornar uma prostituta, para morar num prostíbulo e ali então vender o seu corpo. Oséias era um homem, né, de Deus, e sem dúvida nenhuma ele deve ter ficado muito entristecido. Mas ele não foi somente entristecido, mas envergonhado, porque não foi um adultério simplesmente, né? Uma traição. Não. Foi diferente. A mulher dele decidiu se tornar prostituta. E então ela viveu no prostíbulo ali. Sem dúvida nenhuma, Oséias, enquanto ela estava lá, distante, e ele estava cuidando dos seus filhos, ele vivia uma vida tranquila. Mas o problema dele foi quando ele decidiu chamá-la de volta. Talvez alguns consideravam Gomer uma mulher difícil, complicada, uma mulher sem morais. Mas o que diziam a respeito de Oséias? Por ele chamaram a mulher que decidiu ir para o prostíbulo de volta para sua casa. Esse cara é safado. Esse cara tem que viver isso mesmo aí, ó, né? Tem que ser corno mesmo. Olha só o que a mulher fez com ele, aprontou com ele. Ele pega e chama ela de volta para casa. Que cara sem noção, né? Tem que viver essas coisas, tem que sofrer. Então as pessoas tinham uma ideia a respeito, né, desse Oséias, por conta da sua atitude, e diga, graciosa. Graciosa. Que homem pode fazer algo desse tipo, se não for aquele que recebe a graça abundante de Deus? Que homem consegue superar uma vergonha dessa, se o poder de Deus não vir sobre ele e alcançá-lo? Ninguém dá conta de viver algo desse tipo. Mas o Senhor pegou e direcionou ele, falou: Oséias, você vai chamar Gomer para sua casa novamente. Mas isso aconteceu, irmãos, 3 vezes. Diga 3 vezes. 3 vezes, meu irmão. Você sabe que o número 3 na Bíblia aponta para o homem, mas também aponta para Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O homem, espírito, alma e corpo, algo completo a respeito do homem e de Deus. Então, Deus direcionou Oséias a chamar essa mulher de volta para casa 3 vezes, de uma forma completa. Diga, uma graça abundante, uma graça completa. Mas sabe de uma coisa? Oséias é um tipo de Cristo, amém? E nós somos Gomer. Nós somos aquela prostituta. Muitas vezes tem essa atitude de sair e viver outras coisas, viver a sua própria vida, sua própria vontade. Mas Oséias, Cristo, está sempre chamando: vem, filha amada, vem, minha amada, vem, minha amada, eu te quero em meus braços. Não importa o que você fez, eu te amo mesmo assim. Você é minha amada, você é perfeita para mim. Sabe que em Cantares Salomão fala a respeito disso. O noivo ia atrás da noiva todo dia, né? O noivo pegava na maçaneta da porta e a noiva até arrepiava. Mas teve um dia que o noivo foi até a noiva e a noiva, ela se fez de difícil. Fala pro seu irmão, não se faça de difícil com Deus. A
a noiva se fez de difícil, né? E aí então o noivo nesse dia resolveu não esperá-la, foi embora. E ela foi desesperada, abriu a porta e ele não estava mais lá. E então ela andou pela cidade procurando o noivo, e ele encontrou alguns homens, e esses homens bateram nela, espancaram ela na cidade, e ela sofreu muito. E ela saiu dali procurando, mas ela estava também tão enlouquecida de amor que chamou outras mulheres, falava tão bem do noivo. E então chegou o momento que ela encontrou o noivo, mas na verdade foi o noivo que a encontrou e falou: você é minha amada, você é minha preferida, você é mais bela do que as milhares de belas que existem nesse mundo. Você é mais importante, você é minha amada. João, ele entendeu que ele era um discípulo amado, mas só que ele mesmo não mencionava o nome dele de apóstolo. Nos versos onde ele aparece, ele dizia: eu sou aquele a quem Jesus ama. Quantos aqui são aqueles que Jesus ama? Fique de pé no seu lugar. Nós somos a noiva do Cordeiro, e o amor dele é para conosco, e a bondade dele é para conosco. Amém? Não importa o que você fez, por onde você andou, isso não vai tocar no quanto Deus te ama, no quanto Deus te quer. Erga sua mão bem alto. Os irmãos podem trazer os elementos da ceia para frente.